Oi, meus queridos irmãos, a paz. Acabei de me levantar, vocês acreditam? Aqui está bem frio, aqui no Pernambuco, onde nós moramos. E quando tá tempo frio assim, a gente fica até mais tarde nas camas. E eu quero, dar para vocês um dia feliz na presença do nosso Deus. Um dia, com a palavra de Deus, para que a gente se levante, para que a gente possa sair para os nossos trabalhos já, alimentado do espiritual, que é a palavra do nosso Senhor. E eu deixo para vocês hoje uma mensagem maravilhosa, a cura dos 10 leprosos. Está em Lucas 17, verso 11. A gente vai ler a história dos leprosos. Então vamos lá. Queiram me acompanhar, por favor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Vocês sabem que naquela época, na época que Jesus vivia aqui nessa terra, a doença lepra era constante nas pessoas. E a lepra era uma doença tão terrível, esse irmão, tão triste, que a pessoa, ao pegar a lepra, ela era afastada da sua família. Era recuado, não podia mais estar dentro daquela família. Você já imaginou isso? Você ter um filho leproso, ou uma mulher, ou seja lá quem for, e você ter que passar por isso, irmãos. Ver aquele leproso da sua família não poder, pela lei deles lá, não poder ficar dentro da sua casa, porque a doença era uma doença que pegava e as pessoas eram afastadas a metros de distância. Por isso que quando esse grupo de 10 leprosos foram passando, aqui diz que eles passavam longe, só que eles avistaram quem? Eles avistaram Jesus. E eles sabiam comentários que Jesus era o Filho de Deus e que curava as pessoas. E devido a essa crença que eles acreditavam, eles criam nisso aí, e eles gritavam de lá, de longe: Jesus, tem compaixão de nós. E o que vocês acham? Jesus teve ou não compaixão daqueles leprosos? A Bíblia diz que Jesus não veio para salvos, e sim para pedidos, para os doentes, para os drogados, para os enfermos, né? Então, claro que essa era a obra de Jesus, e com certeza que Jesus teve, sim, muita compaixão deles. E eles gritavam mesmo, eles não queriam nem saber. Eles sabiam que eles sabiam na mente deles que eles não poderiam se aproximar de Jesus por ele ser leproso e a lepra ser uma doença que pegava. Mas isso não empatou eles de longe de lá, eles gritarem: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de nós. O 14 diz assim: ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha, irmãos, olha a misericórdia e o poder do nosso Deus. Um dos doze, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. Este era samaritano. Olha. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 foram se apresentar diante do sacerdote da igreja, e Jesus falou: ide se apresentar diante do sacerdote da igreja. Mas a Bíblia diz que quando eles foram andando, eles já se foram purificados, eles ficaram limpos, eles estavam todos com a pele feita pele de bebê. Já pensou, irmão, que a lepra cobre o corpo da pessoa inteiro de uma escama fedorenta, tem um mau cheiro? E aquilo é horrível, dores terríveis, para quem já teve, sabe? E Deus curou os 10, não curou só um. E a Bíblia diz que aquele que foi curado e que veio, aos pés de Jesus e se prostrou para ele, agradecendo e sendo grato a Deus pelo que Deus tinha feito por ele, ele era o quê, irmãos? Ele era samaritano. Os samaritanos eram um povo considerado rebelde, amaldiçoado, longe de Deus,
que não cria em Deus, pelas outras religiões, pelos líderes religiosos, eles eram tidos como pessoas longe de Deus, que Deus tinha desprezado eles, na mente lá dos religiosos. Mas desses 10, o único que voltou e que se prostrou aos pés de Jesus, adorando, foi o samaritano. E isso mostra para nós hoje, irmãos, que multidões de pessoas que estão dentro das igrejas e que vão para os cultos e que não perdem os cultos e que ficam noites de igreja, né, e fazendo vigília e tantas outras coisas, eles podem ser considerados como esses daqui, que louvam o Senhor somente de boca, mas o coração está longe de Deus. Isso não pode acontecer conosco. Imagina aquele samaritano que nada conhecia de Jesus, que nada sabia de Jesus, mas ele reconheceu que foi curado por aquele homem e foi purificado da sua lepra. E então ele não esqueceu e ele foi lá adorar a Deus. Foi a única coisa que ele podia agradecer, era ir lá se prostrar diante de Deus. Mas muitos daqueles que conheciam realmente o poder de Deus, até frequentaram a igreja, até leram Bíblia, até viveram dentro da igreja, mas nenhum voltou para agradecer a Deus o que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas. E hoje nos mostra isso, que dentro, né, das religião, dentro das igrejas, tem multidões dessa forma, que eles querem só as bênçãos de Deus, eles querem os milagres, mas eles não estão dispostos a se prostrar realmente para Deus e adorá-lo como ele merece. Que isso fica de lição para nós. Mas continuando, eu quero terminar aqui para vocês, diz assim: então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Porque só veio um para junto de Jesus, faltava 9 pessoas que não tinham vindo. Dificilmente entrarão no reino do céu os que têm riquezas, porque é mais fácil passar... Não, irmão, perdão, eu errei aqui, eu li errado, vou voltar aqui, é aqui. Então, onde estão? Aqui. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe Jesus, levanta e vai, a tua fé te salvou. Então não teve quem desse glória a Deus, senão quem? Senão aquele estrangeiro, o que veio de fora, o que não conhecia a palavra de Deus. Esse, irmão, foi o único que veio e se prostrou para Jesus. Mas aqueles que conheciam, aqueles não vieram. Então que nós, né, não podemos estar no meio deles. Nós possamos ser assim como esse estrangeiro, né? O estrangeiro não conhecia, mas eu e você muitas vezes conhecemos bastante, mas ainda não tomamos essa decisão de ir aos pés de Jesus, de se prostrar para Ele e de agradecer pelo que Ele fez na nossa vida. A Bíblia diz que não devemos esquecer os feitos que Deus fez em nossas vidas. Tu não deves esquecer os milagres que Deus fez em tua vida. Se você hoje tem 40 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, com certeza que você já passou por várias situações difíceis da sua vida e você, né, sobreviveu a essas situações. Então, não esquece dos feitos que Deus fez na tua vida. Glorifica a Deus através de teu testemunho. Conta às pessoas o que Deus fez para, né, em tua vida, o que Deus socorreu você na hora, no momento difícil, no acidente, ou seja, lá numa doença, à beira da morte, pelo vale da sombra da morte, e você sabe que Deus estava ali contigo. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para nós, para mim, especial, mas também para cada um daqueles que assistem o vídeo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.